é o que nos torna os dias úteis. Olá, boa tarde. Ao longo dos tempos, o homem sempre se preocupou com a forma e a utilidade dos objetos. A função simbólica prevaleceu desde sempre sobre a função do uso. Os objetos foram sempre significativos de um grupo humano, representando os seus desejos, os seus meios técnicos e os seus modos de produção. Só assim chegaram até nós vestígios de civilizações já desaparecidas. Vestígios esses que falam por si e nos dão o espírito da época. Em todo esse universo de artefactos, de vestígios e de espaços encenados, o design está presente. E para falar dele, tenho comigo Cucas, designer de joias e outros objetos, Daciano Costa, pintor e designer industrial, e Luís Narciso, arquiteto e projetista. E tenho muita pena, tenho também um lugar vazio, porque contávamos com muito interesse e expectativa com a presença do arquiteto Tomás Taveira, que infelizmente, à última da hora, não pôde estar presente connosco. Muito boa tarde a todos. Convido já os nossos espectadores que queiram participar neste programa sobre design a ligar para o 757-0277 da Rede de Lisboa e porem as suas questões ou fazerem os seus depoimentos. Senhor Professor, eu começava já pelo Senhor Professor Daciano Costa. Senhor, faz favor. Está-se a rir porquê? Não, porque sai-me sempre a fava do bolo rei, não é? Então, o Senhor Professor, o projeto não, mas tenho o meu gosto, do curso superior de design é do Senhor Professor, não é? Um dos projetos da Faculdade de Arquitetura, que é um projeto, uma licenciatura em design, é que sou eu que começou há pouco tempo. Começou há 3 anos, portanto está-se a fazer este ano o 4º ano já. É uma nova licenciatura em design no âmbito da Universidade Técnica. É que eu achava interessante, nós começámos primeiro por perceber bem o que é o design, embora já tenha dado umas achegas no princípio deste programa, com as quais não sei se o Sr. Professor concorda ou não, uma vez que a palavra design é um termo que usamos todos os dias. Eu digo que esta cadeira tem um bom design, fala-se muito nisso, mas talvez nós nem sempre empreguemos a palavra design de uma forma correta. O que é o design? Bom, devo dizer que não é nada preocupante que a palavra não se aplique muito corretamente. É mais preocupante que os juízos de valor que são feitos sejam mais ou menos corretos. É evidente, não é? E, por exemplo, quando a maior parte das pessoas diz como disse agora, que esta cadeira é uma cadeira que tem um bom design, aquela outra tem mau design, aquela mesa tem aquelas perninhas assim, tem um design assim, e por aí fora. Fundamentalmente o que se está a fazer é um juízo de valor da ordem estética. E o design realmente não é apenas para introduzir uma dimensão estética nos objetos. É preferível pensar nos objetos de uso corrente, nos objetos triviais, como sendo aquilo que é o objeto mais... Agora eu repeti a palavra objeto em sentidos diferentes, pode parecer confuso. Que é o modo como deve ser trabalhado o material para a produção de um objeto. Não é? Agora, quanto àquilo que pôs, e acho que anunciou muito bem o objeto como vestígio das civilizações, pode pôr-se de 2 modos. Há quem diga que o design tem o bilhete de identidade do design, quer dizer, corresponde à identidade do cinema. Teria começado há 6 anos com a Revolução Industrial. Há 6 anos? Há 100 anos. Há 100 anos. Às vezes tenho os lápis ainda. Não, ao Sr. Professor, por amor de Deus. Dessa crueldade, com pobre eu tenho muitos lápis. Veja lá. Bom, mas repare, há quem diga que o design, como o reconhecemos hoje, começou há 100 anos. Ele sabe fazer desde logo aí uma diferença. O industrial design, o desenho industrial, talvez tenha começado com a Revolução Industrial. Mas está agora é agora tão falado aquele problema do Val de Foscoa, não é? Em que apareceram aqueles vestígios de uma civilização. É perfeitamente natural pensar que aqueles desenhos incisos, aquelas gravuras, que levantaram tanta polémica que um distinto intelectual português chegou a dizer, essas garatujas horrendas e indecifráveis, são altamente colocada na cultura deste país. Já foi, entretanto, posto no seu próprio lugar, entretanto, graças a Deus e a Noé, já está no seu sítio. Agora, não deixou de preferir esta barbaridade relativamente àquilo que era um vestígio extraordinário de uma civilização que deve ter habitado o Vale de Foscoa.
Mas sobre essa civilização e sobre esses desenhos podemos dizer o seguinte: não foi possível gravar aqueles desenhos sem o utensílio, sem o instrumento. E pode ter sido um gesto também, um gesto natal do design. Desenhar um instrumento, desenhar um utensílio com um objetivo qualquer, e quem o desenhou usou certamente um utensílio, esteve, portanto, houve um gesto antecipado de projeto desse objeto, desse utensílio, com que foram gravadas aquelas espantosas gravuras que correm o risco da tecnocracia lusitana e a solaíce nacional deixar afundadas. O provincianismo nacional, melhor dizendo. Sim, senhora, senhor professor. E, entretanto, gostava também que nos explicasse, se não estiver a cansar muito, depois passaremos e sempre que quiser intervir, peço favor de fazerem. Passa-se ali a bola rapidamente. Já, design de interiores, design industrial. Design artesanal, patatá e tudo o resto. Exatamente. Bem, eu penso que é importante fazer algumas distinções, quer dizer, uma espécie de análise disciplinar. Quer dizer, ao alcance de toda a gente é fácil perceber que a palavra design recobre atividades muito variadas, não é? E que, de um modo geral, nós podemos considerar que, consoante as escalas ou consoante as instâncias do espaço aqui intervêm, o espaço existencial, e pode-se explicar muito facilmente, assim estamos em presença de atividades diferenciadas também e de saberes diferentes aplicados à resolução de um determinado problema. A resolução de problemas compete ao design, com o seu sistema lógico para a resolução desses problemas. Qualquer objeto à escala da mão, para ser produzido industrialmente, à escala da mão, um utensílio, um objeto qualquer de uso, se é produzido industrialmente, em termos disciplinares, é o produto do desenho industrial. Mas um objeto à escala da mão, mas que não necessariamente tenha que ser produzido industrialmente, como se passa, por exemplo, com os objetos que a Cucas produz, não é verdade? Podem até ser, às vezes, quer dizer, objetos singulares, fazer-se um único objeto, enquanto que os primeiros são destinados a serem produzidos pelos meios de produção e pelas tecnologias que estejam ao alcance do produtor e que seja justo mobilizar para o efeito, na verdade, com algumas contenções contra o desperdício de matérias-primas e contra o investimento excessivo em máquinas para produzir uma coisa que, ao fim e ao cabo, se pode produzir mais facilmente. Portanto, essa contenção pertence também à disciplina de design industrial. Enquanto que isso se passa dessa maneira no design industrial, no design da Cucas, o que pode passar-se até qualquer coisa de diferente nesse sentido. Não só ela domina pessoalmente todas as técnicas de produção dos seus objetos e executa com as suas próprias mãos esses objetos e põe um toque pessoal nesses objetos. Esse será o designer profissional. Como pode fazê-lo, ela vai já contestar, como pode fazer produzir esses objetos, não necessariamente por técnicas industrializadas, que conduz à pulverização desses objetos. Depende do mercado a que se dirige, não é? E o primeiro caso é o design artesanal? O primeiro caso é o design industrial, daquilo que falei anteriormente, e agora no caso um mercado alargado de pessoas que a gente não conhece, e para quem desenhamos. No mercado mais restrito do design artesanal, que não é menos digno, nem menos nobre do que o outro, não é? Dirige-se a um mercado mais restrito e pode até dirigir-se a uma única pessoa, em alguns casos, e à medida em que se vai limitando a sua expansão em termos de distribuição no mercado, à satisfação de necessidades, como dizem os tecnocratas, que chamam as pessoas de consumidores, é uma coisa extraordinária, uma aquisição moderna extraordinária. Os consumidores daqui, os estrategas da lexívia, não é? Os tecnocratas do marketing. Não há dúvida. Mas remeter o ser humano à condição de consumidor é uma coisa que também me faz uma certa impressão. Não estou a ver, sabe, é um consumidor das joias da Cucas, notável. Não estou a ver. Bem, isso talvez fosse melhor um amador ou um apaixonado. Ora está. Vamos ver, já há diferenças aí, já há uma delas. Mas eu penso Na que... joia eu acho que pode haver fundamentalmente paixão, mas no objeto do uso cotidiano eu acho que tem que haver, pode haver afinidade sem paixão, pelo que ele representa na sua presença do cotidiano, mas também sem nunca esquecer a utilidade. E quando há a paixão e a utilidade, a mim parecem-me um pouco inconciliáveis. Em sentido metafórico. Enfim, parecem inconciliáveis. Porquê? Paixão e utilidade, porque acho que a paixão é o oposto do útil. Nós não podemos adorar uma peça... É o infabulado, é o monte de coisas. Não podemos adorar uma peça que nos é extremamente útil,
pretende? Eu acho que não. É outro nível, é um amor racional, que não tem nada a ver com a paixão. Isto é um meu ponto de vista. E o arquiteto Luís Acho que Narciso? é uma visão particular de paixão da Cuca Show. Pois claro, Creio que, eu sou individualista, portanto as minhas opiniões eu, pelo sobre as menos, quando coisas me envolvo também. com as coisas, também me envolvo utilitariamente, não reduzindo o significado do útil à mera ligação de... Como é, Eu preciso e aquilo da necessidade satisfaz-me a imediata necessidade. que o útil pode ter ou informar. Mas eu envolvo-me naturalmente com as coisas de uma forma apaixonada, até porque me são úteis, não é? Eu também me envolvo, tanto que as produzo, mas uma coisa, acho que há amor racional e há paixão, só. Isto foi uma metáfora como outra qualquer, não, nem sequer mas eu estava-me a referir merece grande reflexão. às coisas que uso, no sentido de que, não como consumidor, como o professor Daciano falava ainda há pouco, mas como... Mas há coisas que nós usamos e pelas quais não temos paixão. O senhor professor também não gosta da palavra utente? Que é para eu ir restringindo o meu vocabulário? Não, era só que faltava. Nós estamos aqui para enriquecer o vocabulário das pessoas, se é possível, não é? Agora, o que acontece é uma coisa, há sempre, em todas as profissões, há um jargão, não é? E as palavras, às vezes, têm significados diferentes. Por exemplo, aquilo que a Cucas acaba de pôr, quando referiu o utilitário, o útil e a paixão, não foi? Continuou a distinguir e considerou inconciliáveis. É o estético e o útil. Eu posso considerar que... Não, na joia eu compreendo. Justamente em qualquer objeto, o conflito é sempre esse, entre emoção e que racionalidade. prevalece? Entre emoção e racionalidade. Olha, tem dias como o relógio do outro, não é? Quer dizer, entre emoção e racionalidade é exatamente o espaço em que qualquer criativo se move, em qualquer domínio. E, portanto, quer dizer, não é fácil, é fácil de aceitar a antinomia como a Cucas pôs, mas não é fácil de, no trabalho da passagem do objeto mental, daquilo que se pensou como objeto ao objeto real, não é fácil escaparmos a esse processo aparentemente contraditório da emoção e da racionalidade. Portanto, o sistema lógico da produção de objetos, em termos agora de os fazer aparecer, de os desenhar, de os fazer produzir, esse sistema lógico é naturalmente do domínio da racionalidade e é uma aquisição do homem inalienável, a racionalidade, distinguiu de resto dos outros animais. A emoção, que eu não sei se alguns animais experimentam, mas veja alguns gatos citadíssimos com certas marcas de rações, por exemplo, para animais. Isso é um estado emocional que os felinos experimentam. Só conheço para a televisão, que não pratico, pois, não uso. Para a publicidade. Não sei se são estados emocionais primitivos. Não sei se recordem, se todos os presentes viram um filme do Antonioni, que eu nunca mais esqueci, que vi há montes de anos, porque logo me tocou no sentido, talvez um pouco antecipado, daquilo que eu viria a fazer mais tarde, que era num caso de ruptura de um casamento, em que o marido, que era toda a força, julgo que é no Eclipse, e era a protagonista, sei lá, era a Mónica Vítima. E o marido... E o marido, linda de morrer, era, o marido que era à força retê-la, pronto, naquele matrimónio já muito comprometido e tal, convencionalmente e por outras razões e tal. Bem, e a certa altura ele surpreende-a a tocar os objetos, a olhar pela janela à paisagem, a pegar no copo por onde costumava beber, etc. E ela estava já completamente desligada emocionalmente e afetivamente dele, e ainda permaneceu mais algum tempo após a ruptura, porque tinha a ligação aos objetos. E o que faz com que o marido, a certa altura, há um momento, para mim, de extrema emoção e de um certo suspense, que era ele pensar que a mulher, afinal, estava a reconsiderar uma situação. Eu acho isto, e é essa carga emocional dos objetos, que não pressupõem forçosamente a paixão, mas que eu acho apaixonante no design. Isso faz, realmente, e que acho... Aliás, ainda há pouco foi o que você pôs razoavelmente quando, não sei se por estas palavras, quando referiu uma espécie de relação afetiva com os objetos, não é? Portanto, o que se pode pôr é o seguinte: independentemente do valor do objeto, do valor de troca do objeto, um objeto é sempre uma mercadoria, não é? Pois claro, isso. Independentemente do valor de troca do objeto,
seja como for, é um indivíduo técnico, é uma mercadoria. Estou a fazer algumas definições modestamente aqui pelo caminho, está a ver? Para ajudar a história. Independentemente disso, ele pôs ali uma coisa importante que é a dimensão afetiva dos objetos. É a relação afetiva que as pessoas têm com os objetos. Que começa desde o berço, praticamente, não é? Não, e que não tem que ver, às vezes, com a qualidade visual do objeto, nem tem que ver com a utilidade. Com o significado. É uma coisa que o meu avô usava quando eu lembro-me do meu avô através desse objeto. É a cadeira onde alguém... É uma memória. Era, relativamente a esse episódio do filme que pôs, e de que me lembro, no fundo o que é? Isso é a justificação de que nós vivemos rodeados de objetos, através dos quais comunicamos com o exterior e comunicamos com as outras pessoas. Não é? Toda essa parafernália de objetos, de que às vezes as pessoas não têm o cuidado de se reunir no número suficiente e bastante, Tem sempre de e fazer são uma excessivos, triagem, ir renovando. são forçados a renovar, às vezes perdendo, portanto, memórias e perdendo essa dimensão afetiva que você pôs, não é? Que eu lembro que você dizia que introducia exatamente esse tipo de relação. Quer dizer, tanto fazia o objeto ser útil como não ser, você tinha uma relação qualquer afetiva com o objeto. Era qualquer coisa como isso que você punha. Naturalmente, mas há Pois, objetos de referência no meu claro, cotidiano, naturalmente. Portanto, podemos considerar que uma das dimensões do objeto, que é a tal dimensão simbólica, ultrapassando a simples função de uso, não é? E como já disse algumas vezes, não há nenhum objeto rigorosamente e apenas funcional. Não há nenhum. É uma distorção do movimento da arquitetura e do design racionalistas fazerem-se avaliações dos objetos. É muito funcional. A gente vê pessoas que dizem, esta coisa é muito funcional. Quando o não funcional, às vezes é funcional, acho eu o mais gratificante, não é forçosamente funcional. Se fosse a avaliação da obra de alguns designers, nomeadamente a da Cucas, nesse sentido, se calhar não tem que ser funcional aquilo que ela faz. Quer dizer, portanto, a dimensão simbólica dos objetos, na verdade, e o seu valor intrínseco não tem que ver com o uso, naquele caso. E quanto mais o objeto se aproxima do objeto único, mais vai perdendo a função de uso e ganhando a função simbólica. Quer dizer que, ao deslocarmos do quadro, da pintura, da escultura, na verdade, até à tesoura marca Roscoff, até à tesoura de Podar, se quiser, não é? Quer dizer, ao fim e ao cabo, nós vai perdendo a função simbólica e adquirindo e valorizando-se pela sua função de uso. Ambos têm lugar na cultura material e uns sem os outros perderiam significado. Eu estou-me a lembrar que o Le Corbusier dizia que preferia às vezes um bocado de pau ou uma pedra que apanhasse do que dois pombinhos a beijar e então um cinzeiro com as imagens. Isso era mal feito do Corbusier. Vamos atender um telefonema. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu peço imensa desculpa pela minha voz, mas eu estou com uma gripe horrorosa. E começo por dizer que gosto imenso do programa, nomeadamente do tema de hoje, porque sou designer de interiores e tirei o curso fora de Portugal, nomeadamente na África do Sul, onde fui estudar já casada e com filhos, mas tenho paixão pela minha profissão e realmente dou por bem emprego o tempo que usei a tirar este curso. Eu trabalhei lá há algum tempo e depois vim para Portugal e realmente para mim tem sido um choque a diferença que existe entre os métodos de trabalho, as maneiras talvez de ver as coisas, uma vez que lá havia grande diferença, portanto havia uma fronteira entre o arquiteto e o designer, embora eles trabalhassem juntos e se completassem no seu trabalho. Eu aqui noto que realmente o designer, especificamente de interiores, estou a falar no meu caso, realmente tem certas e sérias dificuldades em se afirmar, porque o arquiteto, por tradição em Portugal, nomeadamente, está em todo lado, não é? E trabalha em tudo, e para nós é um pouco difícil conseguirmos ultrapassar isso. Depois também penso que o design é uma coisa que ainda não está assim tão popularizada, tão vulgarizada, porque só muito rapidamente mencionando o caso de um moço que eu conheço que teve um acidente, ele é designer gráfico, foi para o hospital e teve que preencher as fichas com a sua profissão e pôs designer. Quer dizer, ele disse que era designer e eles lá escreveram profissão desconhecida. Eu fiquei, quer dizer, chocada com este tipo de coisa, porque não sabia que era assim, não esperava. E realmente o que é que acontece? Acontece que também penso que é um campo muito fechado
chato na questão da procura de trabalho, não é? De emprego. Ou a pessoa realmente arranja maneira de trabalhar, portanto, digamos, com profissão liberal, nesse tipo de coisa, ou então para arranjar, tipo como eu trabalhava lá, numa companhia só de design, onde nós tínhamos vários designers empregados, normalmente, como qualquer pessoa trabalha no seu emprego, eu quer dizer, encontro isso um grande obstáculo para mim. Muito e obrigada. o resultado, estou em casa, não trabalho e sinto-me completamente frustrada porque até a nível de equivalências de estudos eu encontro enormes barreiras e dificuldades em conseguir equivalências cá em Portugal. Portanto, No entanto, neste eu tenho momento um está sem trabalhar. Eu estou sem trabalhar, estou em casa. De maneira que eu acho que isso realmente, pronto, talvez não seja eu o único caso, não E é? onde é que vive, desculpe? Eu vivo em Oeiras, aqui em Lisboa. De maneira que, quer dizer, há 4 anos estou em Portugal. Ao princípio consegui trabalhar em alguns sítios, mas realmente, pronto, eu tirei um curso de design, não foi para andar a fazer montras e coisas desse género, não sei. Eu gostava de trabalhar como designer de interiores. Olha, eu Foi isso que agradeço estudei. imenso o seu telefonema e espero que a sua situação se resolva. Eu penso que esta nossa espectadora deu imensas pistas para a nossa conversa, nomeadamente sobre o design em Portugal, como é que é encarado. Depois também falou na profissão do designer gráfico, já mete computadores, não é? E o facto de ter estudado lá fora e depois não haver correspondência e da relação com o próprio arquiteto que cá em Portugal acha a nossa espectadora que é omnipresente e eu penso que os arquitetos às vezes queixam-se do contrário, não é? Que há muita gente que faz escadas e não os chama. Mas como o arquiteto Luís Narciso estudou no Zimbábue também? Não. Não estudou no Zimbábue? Estudei durante um ano. Durante Pronto. um ano da minha vida. Eu gostava de ouvir o seu ensino comentário secundário. a este telefonema. Pois, a espectadora diz que há uma tradição em Portugal da presença do arquiteto em todas as fases do projeto. Eu creio que não é só em Portugal, é um pouco uma tradição da nossa cultura ocidental. O arquiteto normalmente intervém a diversas escalas. Mas isso acontece assim com tanta frequência? Eu pensava que não. Que, infelizmente... Acontece por... eu nunca me debrucei a pensar nas razões pelas quais acontece, mas é um facto que é frequente encontrar puxadores de portas desenhados por arquitetos ou projetados por arquitetos, até às cidades inteiras, naturalmente, que é a área da sua competência. Depois, relativamente ao mercado de trabalho e como é que as pessoas se inserem nesse mercado, eu creio que, eu não o conheço na sua generalidade, creio que cada experiência será certamente diferente por razões óbvias, por razões do próprio posicionamento de cada uma das pessoas face ao seu modo de estar e depois há outra questão que a senhora põe, que tem a ver com o mercado de trabalho. De facto, o mercado de trabalho em Portugal, quer ao nível da arquitetura, quer ao nível do design, não é um mercado aberto. Não é frequente verem-se anúncios no jornal a pedir designers ou arquitetos. Depende muito das relações que se vão estabelecendo e nisso eu acredito que seja bastante mais fácil para uma pessoa que estuda em Portugal, porque durante o seu percurso académico estabelece naturalmente conhecimentos com as pessoas que, no fundo... onde vir a ser parceiras. Onde vir a ser parceiras, e que são pedagogos e que agem no mercado de trabalho para além da sua atividade didática. Portanto, é natural que a senhora encontre algumas dificuldades de integração em Portugal por esses motivos, assim, ditos e vistos de uma forma muito empírica. Senhor professor, há pouco, quando a nossa espectadora falava, mexeu a cabeça, tem mais algum acrescento a fazer este comentário do arquiteto Luís Narciso? Não, havia talvez algumas coisas a dizer-se, mais do que aquilo que é normal, eu dizer, para não monopolizar muito a conversa. O problema que se põe em primeiro lugar é que há diferenças de nível social e económico entre os dois países, que é bom que se reconheça, não é? Não digo que toda a África do Sul, tal como nós conhecemos a África do Sul, e conhecemos-la agora um pouco melhor depois da libertação por Nelson Mandela, não digo que toda a África do Sul, quer dizer, não estou a ver, na verdade, nos diversos bairros que foram deixados um
pelo apartheid, na verdade fora da civilização que foi entretanto desenvolvida, não estou a ver grandes necessidades de arquitetos, e mesmo de arquitetos interiores seria muito bizarro que precisassem. Mas, de um modo geral, aquela sociedade mais favorecida, que representava uma porcentagem pequena da população da África do Sul, no entanto, tinha um nível de desenvolvimento económico e um poder de compra e um tipo de exigências e uma educação e uma sensibilidade capaz de poder já distinguir os diversos níveis de intervenção dessa área da arquitetura, não é? Portanto, era muito natural que os arquitetos estivessem perfeitamente tranquilos com um mercado de trabalho para projetos correntes de arquitetura e até resolvendo integralmente os seus próprios ambientes interiores de alguns edifícios. No entanto, é bom lembrar que o design de interiores não é propriamente qualquer coisa que se substitui ao arquiteto. E quando um arquiteto faz arquitetura de interiores, é porque tem esses níveis de competência também. Há problemas específicos de interiores que têm que ser resolvidos por especialistas. Designer de interiores pode ser também confundido com decorador? Arquiteto, não, aquilo que se conhece como sendo mais corrente, a decoração ocupa-se mais da resolução de problemas das casas das pessoas, não é? Quer dizer, olham nos olhos das pessoas, interpretando os gostos das pessoas e resolvendo os problemas que habitualmente eram as pessoas que o faziam. Da experiência que muitos arquitetos ou designers de interiores têm, não faz parte fazer a chamada decoração nas casas das pessoas. Do modo geral, está-se mais vocacionado para resolver problemas mais complexos de grandes espaços públicos, por exemplo, não é? Onde sim, o desenvolvimento especializado de saberes que não estão ao alcance de um único e universal arquiteto, verdade, podem ser chamados para resolver certo tipo de problemas da unidade do edifício. O que acontece, mas fundamentalmente o que acontece neste caso do telefonema, eu penso que é apenas isto, essa diferença. Quer dizer, é aquilo que faz com que, por exemplo, passando agora para outro continente, no Brasil se possa falar de um Estado e de um certo número de pessoas que têm o nível económico e que têm o rendimento per capita da Bélgica, não é verdade? E sabemos que os outros 100 milhões de habitantes têm o nível abaixo do Ghana. Exatamente. Portanto, se calhar no Brasil passa-se uma coisa parecida com o que se passa na África do Sul, não é? Algumas peças o nosso espectador já conhece, outras vão certamente surpreendê-lo. Dê uma olhadela ao design português, que na maioria das vezes dá um pulo ao estrangeiro. Cucas, eu gostava de saber o seguinte: os portugueses, eu vou usar a palavra utentes, que às vezes quando se fala em clientes dos designers podem ser os empresários, os industriais. Portanto, os portugueses, a Cucas é designer há quantos anos? 32. A primeira exposição que fiz, que foi só relacionada com a joia, alguns objetos em prata, na altura, umas caixas. Portanto, há 32 anos. Acha que os portugueses, os compradores, gostam de correr riscos, gostam de acompanhar essa aventura
que Não acompanha. gostam de todo, que a maioria das pessoas não sabe de todo o que a palavra design quer dizer. Quando eu comecei a trabalhar, as primeiras coisas que fazia nas oficinas diziam assim, às quais eram coordenadas também, não podia ser só eu a fazer, a realizar as coisas e tudo isso, diziam, já sei, a senhora quer é a Picasso. A senhora quer é a Picasso é uma Picasso. expressão E ótima. depois, mais tarde, diziam assim, eu sei perfeitamente o que a senhora quer. O que a senhora quer é arte nova. Agora dizem assim, pois, a senhora é toda do design. Quer dizer, eu percorri quase Portugal de norte a sul. Esta é a realidade do país, que eu ainda ontem, por acaso, num jantar, numa coisa, estive com um ex-ministro da Economia, bem recente, em Portugal, e tive a dizer, ele fez uma conferência muito interessante, e disse, pois, isso só que não tem nada a ver com a realidade do país, quer dizer, terá noutros aspectos económicos que eu não domino. Mas o que é que se passa? Passa-se que as pessoas, agora o termo design entrou na gíria, digamos, mas ninguém sabe todo o que é, como na Feira da Ladra os homens a dizer, isto é arte deco, isto é arte deco, isto é não sei o quê. Pronto, para vender um objeto qualquer que não tem qualquer significado, assim, ou qualquer ligação, qualquer época. O design está a entrar já na gíria decadente, ou digamos, depreciativa, sem que ninguém sequer ainda tenha entendido. Por isso, o que ele quer dizer e ao que ele se destina. E eu fiquei realmente mais que regozijada de saber que o Daciano conheço há muitos anos e pelo qual tenho uma admiração incondicional, porque se debateu contra... Todos os arquitetos. Ai, absolutamente. E O designers. Daciano debateu-se contra os... Ouça, eu já estou velha e posso, portanto, sou testemunha. O Daciano foi das primeiras pessoas... O Daciano foi das primeiras pessoas... Ouça, isto é histórico, eu não sou aldrabona, eu não estou a dizer mentiras. O Daciano foi das primeiras pessoas a falar em design em Portugal e a assumir isso com toda a carga difícil que isso tudo tinha. E começou a fazer as suas coisas extremamente bem desenhadas, para a longa, etc. E eu segui sempre, tive sempre essa apetência e, embora eu ainda estivesse muito pouco ligada ao design, para mim você era o paradigma do pioneiro, da pessoa que se debate realmente contra os moinhos de vento, como eu me debatia em relação às joias e atualmente há variadíssimos objetos que faço. Mas valeu a pena. Valeu a pena, quer dizer, em honra e glória, para me dizerem coisas simpáticas como estas, pessoas, digamos, com alguma responsabilidade ou até com bastante responsabilidade e gentilmente me dizem, no campo das artes, qual Philip Stark, qual não sei quê, quais Alessis, quais não sei quê. As duas coisas têm 1000 vezes mais qualidade. Sim, senhora, isto é simpaticíssimo, eu digo sempre, honra e glória não me falta. O Instituto do Comércio Externo convida-me montes de vezes para ir lá fora, para representar na minha área, não só eu, a Maria João Bahia e outras pessoas que também trabalham com imensa qualidade, tudo isso para ser representado lá fora. E o que é que eu recebo? Inúmeras cartas que me dizem, êtes-vous représenté au Benelux ou não sei o quê de Beverly Hills, temos uma galeria onde gostaríamos imenso de ter coisas suas. Claro que eu sozinha, como sou uma desorganizada e como não sou rica, não posso dar resposta a isto, nem respondo às cartas. Atualmente, eu estou a trabalhar com uma sobrinha minha que me irá organizar a minha mente, espero, e que fará a parte da infraestrutura e tudo isto. Daqui a um ano, há uma sobrinha minha que está no IAD e que possivelmente virá colaborar, e como eu não tenho filhos, tenho a necessidade, talvez, e quando não tenho dinheiro para lhes deixar, talvez o legado seja aquilo que eu fiz e as patentes que eu tenho das minhas peças registadas. Tudo isto é bonito ou não, mas o que é certo é que eu tenho vivido, há 32 anos que trabalho, digamos honestamente, e, quer dizer, vivo restrita da forma mais tangente materialmente. Ora, se eu sou tão boa assim, segundo ouço dizer, e não sei o que mais, e que os meus objetos têm uma imensa apetência para as pessoas, eu não verifico isso. Quer dizer, há qualquer coisa a nível aqui, não sei. Entre a honra e glória para não dizer do consumo. Ouça, e já nem falo eu já nem falo no revenu material. Sim. Eu estou a pensar nas dificuldades que eu tenho
chegando a uma fábrica para que me fabriquem um objeto. É a maior dificuldade. Se eu projetar um jarro de não sei quê com 55 centímetros de altura, por hipótese, dizem, não, tenha paciência, tenho que reduzir para aí a 40, porque nós não temos, eu quero isto também perfeito por dentro, porque não pode oxidar, pode levar líquidos com ácidos ou assim, e portanto tem que ser polido por dentro. Não, mas não temos um escovilhão que chegue aí a essa profundidade, isso não podemos fazer, e não sei o que mais. Depois para fazer um objeto, eu tenho que fazer um molde, esse molde custa centenas e centenas de contos, quer dizer, portanto só dá para fazer uma enorme produção, nunca menos de 1000 é rentável. Pois. Ora, está a ver se isto não é uma plena frustração. Eu morro atulhada de formas que pensei que não realizei. Mas se calhar acontece isto de todos os criativos, já não sabem. Aí eu deixo... Vamos continuar a falar sobre isto na segunda parte, depois de um breve intervalo. Até já. Ou efêmeros, seja em nossa casa, no nosso local de trabalho ou onde passamos as nossas férias. Em qualquer dos casos, cada um é ator e recorre a adereços e utensílios de todos os tamanhos e feitios. É disso mesmo, de design, que falamos hoje. E comigo, como já sabe, tenho o professor Daciano Costa, o arquiteto Luís Narciso e Cucas. Cucas, vamos retomar a nossa conversa onde estávamos e gostava de falar dos seus planos. Ninguém monopoliza, eu acho que, e quem quiser intervir está à vontade. Estamos em democracia. Mas tem um plano de exportação, eu penso que vou tentar iniciar, até porque cada fábrica a que me dirijo, e não são tantas as que estão vocacionadas para executar, não têm tecnologia para as realizar, eles próprios dizem isso, não é? Quer dizer, e para já, alguns menos corretos disseram, minha senhora, não podemos perder tempo com isto, porque o que nós vendemos, e foram mostrar os exemplos dos que vendem, o que é que eles vendem. Por exemplo, um tabuleiro, eu tinha um tabuleiro que eu acho, enfim, correto e que gostava de realizar. Minha senhora, mas não é isso que se vai vender. Sabe o que é que se vende? É isto. Foi buscar aqueles tabuleiros que todos nós conhecemos, ovais, que é uma chapa oval que se corta aos milhões, pode ser, pronto, e uma gradezinha ready-made que se vende nas lojas a metro, aos metros e metros, a quilómetros de grade de várias espécies nas casas de ferragens, nas latorias, etc. Ele disse, minha senhora, eu não vou perder tempo consigo, porque o que eu vendo é isto. Eu disse, acho que o senhor tem toda a razão, não tem nada que perder tempo comigo, obrigada por este bocadinho. Percebe? Isto é absolutamente... Mas isso é o que lhe faz as coisas? Não, eu tenho feito várias tentativas. O que executa se for para fazer ideias? meia dúzia de peças ou uma dúzia, eu ainda consigo, mas mesmo assim com uma grande dificuldade. Há duas pessoas que trabalharam comigo e que hoje em dia também estão mais ligados só à prata, porque acham que também é o que é rentável para eles, e que são os artesãos que, sobre os quais eu penso que tenho exercido alguma ação didática, porque um deles dizia, tanto se me dá que seja redondo como oval, como quadrado, a senhora faz como quiser. Até isso, porque não há uma escola de ensinar a ver, eles olham mas não veem, e para ele era indiferente. Eu disse, não, temos que colaborar, o senhor tem que saber o que é oval, o que é quadrado, o que é redondo. Há uma tem que certa sentir diferença. A peça também, quem vai executar tem que sentir a sua peça. Com certeza, e é muito engraçado, apesar de ser uma pessoa um bocadinho rude, que compreendeu perfeitamente esta linguagem. Só que também não é muito rentável fazer 6 ou 12 peças, saem caríssimas, percebe? E a maioria das pessoas também, que tem dinheiro para pagar peças únicas, prefere cópias do antigo e do não sei o quê, porque a mentalidade vigente é super nova, rica e não sei o quê. E você vai à casa das pessoas com dinheiro neste país, e as casas, tirando uma minoria, as casas são de cair para o lado, e a filha vai fazer tão pior que a da mãe, porque não tem tanto dinheiro e pronto, e está fundamentada nas talhas douradas, e quanto mais brilharete e quanto mais... Pois já há uma certa educação que é esse nível que alguns decoradores têm feito. Alguns, pouquíssimos, que têm um gosto com um certo rigor e
Isso é também a realidade do país, é o novo riquismo vigente. A pessoa que tem meia dúzia, que quando tem algum dinheiro para comprar uma peça, vai comprar uma peça realmente rebuscadíssima, barroca e não sei o que mais. Isto é a realidade, o resto não é verdade. Vamos ouvir mais um telefonema. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama e de onde é que nos está a falar? Chamo-me Pedro Figueiredo e estou-lhe a falar da Gruyère, na Suíça. Muito boa tarde. Não sei se serei muito oportuno, porque o Sr. Tomás Taveira não está aí e era a ele que eu me quereria dirigir. Mas Porque talvez cada vez... Está? talvez um dos meus convidados possa responder. Com certeza, com certeza. Simplesmente o que eu queria dizer é que a arte e a arte do design nunca deve ser imposta. E o que o Sr. Taveira impôs aos portugueses sempre que chegam a Lisboa, por ar, por mar ou por terra, que são aquelas torres das Amoreiras, é qualquer coisa que é imposta e que é hoje, ou passou a ser, o ex-libris de Lisboa, imposto a portugueses e a estrangeiros. Não discuto a arte das torres das Amoreiras. Simplesmente discuto só que ela seja imposta a qualquer pessoa que chegue a Lisboa, seja qual for o modo de locomoção. Se as torres das Amoreiras fossem colocadas num sítio onde não fossem impostas, de acordo, pode-se gostar ou não gostar. Simplesmente elas passaram a ser o ex-libris de Lisboa, que até lá era ou a Torre de Belém, ou os Jerónimos, ou mesmo a Estação de Santa Apolónia. E acho que a arte deve ser digerida, deve ser aceita e não imposta. Muito obrigada pelo seu telefonema. Pronto. Gostei do seu depoimento e com certeza que um dos meus convidados quererá. Eu acho que, eu pessoalmente penso que não se pode ficar só nos Jerónimos. Gosta ou não se gosta das Amoreiras, independentemente do valor e do que significou os Jerónimos, da história da nossa história que possa estar ali, que não nos podemos ficar só nesses monumentos. Narciso tem alguma coisa para dizer, em primeiro lugar, sobre esta... corre, os modelos dos objetos, dos artefactos, também vão evoluindo naturalmente com o homem. E em consequência, a arquitetura também. As Torres das Amoreiras, concretamente, independente de um juízo, ou de um juízo sobre o seu valor estético, eu creio que o arquiteto Tomás Taveira, quando as projetou, não tinha em mente fabricar o ex-libris de Lisboa. Por outro lado, se aquela presença urbana, pela sua dimensão, pelo impacto que gerou na altura em que foram, digamos, descobertas ou foram desveladas ao público, se tornaram um ex-libris é porque se tornaram cultura, tornaram-se parte integrante da vivência das pessoas da cidade. Tornaram-se pelo menos uma referência, não é? Aceite-se ou rejeite-se, tornaram-se uma referência. Eu não creio que seja, eu não as sinto como ex-libris. É provável que haja uma publicidade de Lisboa no estrangeiro ou fora da cidade que apresente muito as torres das Amoreiras. Eu não tenho que dar com atenção a esse marketing eventualmente turístico. Contudo, se não fossem aquelas torres, seriam outras. Há uma decisão que é a montante do arquiteto, que é do planeador urbano, que é do autarca, que é da edilidade, que é do investidor imobiliário, que são os homens que, eventualmente até do político, se quiser ir mais longe, são os homens que decidem sobre o modo como as cidades evoluem. É evidente que neste conjunto de pessoas há também arquitetos a trabalhar. Não sei se terá sido o arquiteto Tomás Taveira que decidiu sobre aquela volumetria de construção. Creio que não. Pelo menos essa volumetria foi sancionada pela Câmara Municipal.
O modelo é controverso, como todos os bons objetos de arte são controversos. Eu não estou a querer implicitamente dizer que as Amoreiras é um bom projeto de arquitetura, estou a dizer que não é um mau projeto de arquitetura. Sr. Professor. Bom, eu acho que antes de mais nada, acho que para si é um sucesso haver um cidadão que fala da Suíça para este programa. Eu acho que nesse aspecto estou muito agradecida à RTP Internacional e a todos os nossos espectadores. Bom, isso é a primeira. Depois o Tomás Tavares, se aqui estivesse, rebolava-se de satisfação. Não, cheio de telefone da Suíça, lá do país dos queijos, na verdade, Mas e das vacas. com uma certa inconsciência. Não, de maneira nenhuma. O Tomás Tavares é uma pessoa muito mais consciente. Mas eu não gostaria de falar do Tomás Tavares, mas sim das referências que esse senhor fez acerca da emblemática ou dos ex-libris da cidade de Lisboa. Francamente, não sei qual era o grau de esclarecimento cívico, artístico, se quiser, da população de Lisboa quando o Sr. Dom Manuel fez os Jerónimos, na verdade. Agora, o que é facto é que os Jerónimos foram um edifício de ruptura também com o ambiente na altura, de certeza absoluta, porque são a afirmação de um estilo que estava nascente e que rompia das transformações que estavam a dar neste país, na verdade, e que fez florescer uma forma provavelmente mais de estilo ornamental do que da arquitetura, porque digamos que a estrutura do edifício continua a ser gótica, do modo geral, podemos afirmar isso, embora as obras sejam planas, embora já seja um princípio da chamada igreja-salão, um grande espaço, uma grande assembleia, estou a referir agora apenas à igreja e não ao resto. O facto é que foi a revelação já, não apenas de um estilo, como de um único estilo, como segundo um grande autor, um historiador espanhol, e por isso tem ainda mais valor, não é? Eugênio Dor, ele considerava que nós éramos a pátria do barroco, do estilo barroco em geral. E aquilo é um grande edifício, muito significativo, que foi feito também num sítio muito visível, e provavelmente as opiniões que têm estado a ser aqui colhidas acerca do Tomás Taveira, na verdade, teriam sido produzidas naquela altura mais sigilosamente, que os cristãos novos que teriam essas opiniões não iam nessa. Exatamente. E eram cultos, os judeus da época, e não iam estar agora a dizer coisas com a vontade com que o cavalheiro falou. Guardavam, se não fosse o Sr. Dom Manuel, não gostar. A primeira coisa é essa grande diferença. E depois há quem afirma, há notáveis historiadores de arte, por exemplo, que afirmam que a Torre Blanca é um horror em termos de proporção. Quer dizer, em termos de proporção, aquele objeto, dizem, aquela preciosidade que é a joia do Tejo, que é o símbolo, na verdade, da arquitetura portuguesa manuelina, há sujeitos que têm o tupete de afirmar que lhe falta uma posta. Quer dizer, que é desproporcionada aquela torre. E adiantam até razões que justificam isso. Que era, no fundo, um baluarte de defesa, como sabe, da defesa do Tejo. Havia uma nau fundeada a meio do Tejo, havia um forte do lado de lá, também, que está a desaparecer, um forte joanino, anterior à Torre de Belém, e que cruzavam fogo para a defesa da Barra, não é? Portanto, a grande nau, o outro forte do lado de lá, em Porto Brandão, e a Torre de Belém. E deu-lhes para aquilo, deu-lhes para transformar um baluarte, que era uma peça, vem a propósito do início da nossa conversa, não é? Que era uma peça utilitária, quer dizer, ferozmente utilitária, que era uma grande máquina de guerra, e mais do que isso, e sendo o desenvolvimento da engenharia ou da arquitetura militar da época mais notável, porque era a portuguesa. Porque nós, nessa altura, não brincávamos em serviço, como sabe. Estávamos no norte da África com Mazagão, estávamos por todo o lado com grandes construções defensivas por esse mundo fora. Quer dizer, sabíamos construir fortificações. E alguém resolveu fazer aquele baluarte e dar-lhe aquele cheirinho, digamos, não é? Que não é totalmente considerado na história da arte como sendo uma grande peça de arquitetura. Portanto, para nós é, não é? Agora o Tomás Tavares ia ficar contentíssimo de ser comparado ao Arruda, que foi quem construiu a Torre de Belém, e ao Torralva e ao... Deixa-me dizer uma coisa. Eu só diria, eu não sou arquiteta e não estou suficientemente informada para dizer é bom ou é mau. Aliás, nunca se pode dizer Também é bom ou é mau, gosto ou não gosto. E eu diria que o arquiteto Taveira, a arquitetura dele corresponde àquilo que houve uma altura, meados do século XIX, suponho eu, que na América os objetos de design, digamos, não se vendiam, do design da época, não se vendiam porque, pronto, já não tinham a potência de público, queria coisas novas. E eles então entraram naquilo que se chama, vocês sabem melhor que eu, chamavam o styling. O styling o que era? Era enfeitar o que já não presta
para parecer novo. Eu penso que, despindo dos enfeites a arquitetura do arquiteto Tomás Tavara, não fica nada que valha a pena. Então, pronto, é o meu ponto de vista Como também. é que eu tenho o direito como de... é que você me coloca um problema Ouça, destes, é na isto. verdade? Eu penso que lhe estou assim, eternamente eu grato, estou por um problema. não sei como Eu estou a agradecer as dizer o que eu palavras que penso. vou ter que a contrariar. Eu penso que é realmente um problema de styling. Para mim é. Não é tal. E a história tal. talvez se encarregue Concretamente, em relação à de arquitetura explicar isso. Não sei, não do faço arquiteto ideia. Tomás Taveira, Pode ser uma botada do que eu estou a dizer, é o que eu Pelos sinto. vistos, prevalece aqui em debate. Podias mudar, talvez, para aquela tendência da arquitetura, para não fulanizar muito. Pois, Aquela tendência da arquitetura... Tendência fancy, que é o janota, é uma coisa que não Mas há passa ao outros edifícios tempo. onde se podem Não reconhecer a resisto ao mesma tempo. tendência. Não resisto ao tempo. Eu acho que é Não resultado resisto, de não. um programa de construção que é preciso dar resposta porque é uma solicitação de mercado e consequentemente, há, digamos, um trabalho, que, como diz, do styling, do informar o objeto. Já não, objeto esse que não teria apetência se não Exato. fosse o enfeite. Se despirmos, apesar de tudo, esses objetos, fica um conjunto de espaços organizados com um destino que cumpririam da mesma maneira como cumprem as atividades que lá se desenvolvem. Não me parece Mas que... com outra dignidade, por hipótese. Não sei, eu creio que se fala muito mal destas atitudes, como disse o professor Daciano, de ruptura. Não sei se a atitude do arquiteto Tomás Taveira foi de ruptura, mas mais de consequência de um certo movimento que se desenvolvia na Europa e nos Estados Unidos. Mas em Portugal foi de facto, digamos, a primeira presença. Eu pergunto, não foi o Philip Johnson o primeiro o arquiteto ou não? Não sei. Sim, foi o Philip Johnson com a célebre torre, que agora me esqueço Em New Haven, é que eu estive há 30 e tal anos na América e já era considerado fancy essa arquitetura do próprio arquiteto Philip Johnson, pelas pessoas que, enfim, tinham uma certa ética estética, digamos. Mas, para além dessas referências históricas, o que me interessava dizer é que é difícil, e isto é que é preocupante para mim e creio que para todos nós, porque eu estou a falar como cidadão e não como arquiteto, em Lisboa haver muitos poucos bons objetos de arquitetura. E normalmente só... Eu não percebi agora, desculpa. É difícil em Lisboa? Encontrar poucos. Ser frequente encontrar um bom edifício, uma boa peça de arquitetura. Eu não sei, eu creio que estou... E porquê? Porque, na realidade, quem produz ou quem produziu a arquitetura em Lisboa foram uma série de profissionais que eu creio que, com toda a honestidade, o fizeram, mas não estavam devidamente formados e preparados para executar. Não quer dizer que atualmente, onde Lisboa onde só se pode projetar ou só se pode construir com a assinatura do arquiteto, as coisas tenham melhorado evidentemente. Parece-me que há uma grande pressão do produtor, digamos, do homem que define um marketing imobiliário e que condiciona, na realidade, a qualidade dos espaços que se constrói, dos edifícios. Não acho isso lamentável e que há que fazer tudo para que mude? Eu acho que todos nós estamos todos os dias a fazer tudo para que se mude. Eu posso fazer aqui uma pergunta ao professor Daciano Costa, porque estamos quase a chegar ao fim e eu estava interessadíssima em tudo o que se estava aqui a passar. Aliás, tenho uma espectadora, ou um espectador também em linha. Voltando ao design industrial, cá em Portugal os designers industriais costumam estar próximos dos centros de decisão, ou seja, os industriais, os empresários aceitam que o designer é um homem de cultura, poderá ser um artista, mas que tem a ver com a atividade económica ou não? Olha, francamente acho que houve até uma certa... até se regrediu um pouco nesse sentido. Quer dizer, quando se começou este negócio, esta atividade no início dos anos 60, essa geração de designers que iniciou a atividade tinha provavelmente pessoas que aderiam mais sinceramente ao projeto do design do que mais recentemente. O
que estabeleceu foi uma enorme confusão do que é o design, quer dizer, como ainda há pouco julgo que dizia, a palavra entrou na moda desnecessariamente, não é? Penso que isso virá a ser prejudicial para o próprio design, que as pessoas vão se cansar, as pessoas que estão constantemente a ser marteladas com tudo é design, tudo poderá ser considerado design, não é? Ainda há pouco, como reparou, eu próprio disse que o instrumento para gravar os desenhos de Foscor era um projeto, era um ato de projeto e, portanto, design, tentando fazer recuar a idade do design para a idade do homem, não é? E é legítimo fazê-lo. Mas, se tudo isto é aproveitado para tudo ser design e se ser uma enorme confusão e haver diversas realidades de uma realidade determinada, cada um ter a sua realidade, eu penso que houve uma certa regressão, francamente, que não foi mais também do que acompanhar a própria regulação. Ao princípio que depois mas repare numa coisa, mas em resultado ter havido também uma certa euforia de industrialização. Houve um período, verdade, nos anos 60, apesar de tudo, estava-se ainda, na altura, penso num império rústico, salazarento, não é? Mas estava-se a sair dessas lamas, essa confusa essas nebulosas extraordinárias. Então agora o futuro, para terminar, Sr. Professor, em relação ao futuro... E agora, não quero ser pessimista. O que eu penso é que, e vou ser rápido e metódico, penso é que a própria indústria regrediu, graças à sábia administração, quer dizer, quando entramos para a Europa, a indústria regrediu. A CUCA terá cada vez mais dificuldades em resolver esses problemas, porque também apareceram umas falaciosas atividades do estudo económico, do não sei quantos, do marketing, não sei o quê, não sei o que mais, do design para trás, do design para diante, mas temos uma confusão enorme nos simpáticos e rústicos e suburbanos industriais, na maior parte do caso, estou-me a referir às pequenas empresas, não é, que não têm que ter formação para isso, mas que estão numa enorme confusão relativamente à história do que é o design. É uma panaceia qualquer e está-se a gastar a palavra, quer dizer, o público em geral vai ficar gasto e vamos assistir dentro de algum tempo à reposição disso tudo e recuperarem-se algumas denominações... então há uma nota positiva. Algumas denominações honradas, é pôr tudo no seu sítio. Ao design o que é design, à decoração o que é decoração, à arquitetura o que é arquitetura, e eventualmente à joalharia o que é joalharia, quando for o caso, e por aí fora. Muito Penso obrigada. que se poderá vir a reorganizar essa este reorganização. universo do design. Muito obrigada a todos. Amanhã vamos voltar para falar dos acidentes mais comuns que ocorrem com crianças, principalmente em casa. Muitos acabam tragicamente e poderiam ser evitados. Por isso, não perca de forma nenhuma dias úteis. Muito boa tarde.